Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Em Contas, para você entender tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Mas não se preocupe, vamos explicar tudo em linguagem bem acessível, sem complicação. Venha com a gente. Este podcast foi feito para você. E hoje a gente vai analisar um julgamento que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2025. É importante a gente marcar bem essa data. Com certeza, essa data é fundamental porque ela funciona, assim, como uma fotografia do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, naquele momento específico. Ela nos dá um marco temporal. Certo. E isso tem a ver com o conceito de jurisprudência, imagino? Jurisprudência, para quem não é da área, é basicamente o conjunto de decisões que o tribunal toma sobre o mesmo assunto. Quando as decisões se repetem, elas criam uma interpretação, digamos, padrão da lei. O que traz uma certa segurança, uma previsibilidade. Precisamente. Advogados, gestores, todos olham para essa jurisprudência para saber como o tribunal tende a decidir. Mas, e isso é crucial, Bia, ela não é algo estático, sabe? Ela evolui? Ela evolui. Conforme a sociedade muda, a legislação muda, os tribunais ajustam suas interpretações. Por isso, olhar para esse caso de fevereiro de 2025 nos dá um retrato fiel do que a corte pensava naquela época. Perfeito. Então, vamos ao caso. Qual era a questão central que o TSE estava julgando? Bom, o foco era a prestação de contas anual de um diretório nacional referente ao exercício de 2020. E o problema principal, de forma bem simples, qual foi? A irregularidade que gerou todo o debate foi na aplicação daquele percentual mínimo de recursos do fundo partidário. Especificamente, o dinheiro que deveria ir para programas de incentivo à participação da mulher na política. Ah, a famosa cota dos 5%. Essa regra sempre dá o que falar, né? Sempre. E para a gente ter uma ideia da dimensão do caso, vamos aos números. Ótimo, números ajudam a gente a materializar o problema. Em 2020, o partido recebeu um total de R$ 57.068.924,55 do fundo partidário. Uau! É um valor bem expressivo. Muito. E por lei, 5% disso, que dá R$ 2.853.446,23 deveriam ter sido aplicados nesses programas para mulheres. Quase 3 milhões de reais. Exato, só que o partido só conseguiu comprovar a aplicação irregular de R$ 2.630.830. Sobrou uma diferença, então. Uma diferença de R$ 222.616,23 e foi para tentar justificar esse valor que a defesa apresentou duas teses principais. Entendi. Então temos a irregularidade e duas linhas de defesa. Léo, a primeira defesa do partido é sobre um dinheiro que entrou na conta bem no finalzinho do ano, em 30 de dezembro. Isso mesmo. Eles alegaram que era impossível usar essa verba para a causa das mulheres em apenas um dia útil. Esse argumento procede? Olha, Bia, parece um argumento de bom senso, né? A defesa alegou a inexecutibilidade, ou seja, era logisticamente impossível organizar qualquer evento ou ação com aquele dinheiro em tão pouco tempo. E na prática faz sentido, ninguém organiza um seminário de um dia para o outro, ainda mais numa virada de ano. Pois é. Mas o problema é que a lei não enxerga por esse lado, sabe? O argumento esbarra na letra da lei. E o que a lei diz exatamente? O artigo 44, inciso V, da Lei dos Partidos Políticos é bem inflexível. Ele diz que os 5% são calculados sobre o valor total dos recursos recebidos durante todo o exercício financeiro. Ah, então não importa a data que o dinheiro entrou na conta. Não importa. Se entrou no dia 31 de dezembro às 5 da tarde, ele pertence à base de cálculo daquele ano. Fim de papo. É uma visão puramente contábil, então? O que vale é o registro de entrada do recurso? Exato. E a jurisprudência do TSE já era mais do que consolidada nesse sentido. Mas o julgamento foi até um pouco além, Bia. Ele reforçou um ponto muito importante. Qual ponto? O de que a simples transferência dos recursos para a conta bancária específica das mulheres... Aquela conta separada que eles são obrigados a ter. Essa mesma. A simples transferência para essa conta não é prova suficiente de que o dinheiro foi aplicado na causa. Ah, isso é crucial. Não basta separar o dinheiro, tem que mostrar o gasto. Perfeito. Tem que demonstrar o gasto efetivo.
apresentar as notas fiscais, os contratos, provar que aquele recurso se transformou numa ação concreta, num curso, numa palestra. É a diferença entre a intenção e a ação de fato. Exatamente. Então, por esses motivos, o tribunal rejeitou completamente essa primeira tese. O valor de R$ 100.640,43, que era os 5% desse repasse de fim de ano, foi mantido como irregular. Entendido. O argumento do não deu tempo não colou. Agora, a outra justificativa é que despesas administrativas, como o aluguel da sede, contas de luz e condomínio, deveriam ser consideradas como investimento na participação feminina. Isso. Isso parece razoável, afinal, os programas precisam de um espaço físico para acontecer, não é, Léo? Essa é a linha de raciocínio da defesa. Eles argumentaram que se as atividades para mulheres acontecem na sede do partido, então os custos de manutenção da sede seriam um investimento indireto na causa. E parece ter uma certa lógica. Para fazer um curso precisa de um lugar, com luz, com estrutura. Sim, mas o TSE, ao longo dos anos, foi afunilando essa interpretação e se tornou bem mais rigoroso. Hoje, o que prevalece é o que chamam de espírito da lei. E qual seria o espírito da lei nesse caso? O objetivo do legislador não era dar um jeito de o partido pagar suas contas operacionais com esse dinheiro. A intenção era promover ações afirmativas eficazes. Ações que realmente fizessem a diferença. E o que seriam essas ações, na visão do tribunal? São gastos com impacto direto, claro, mensurável. Por exemplo, organizar seminários de formação política para mulheres, criar cursos de oratória para pré-candidatas, produzir material de campanha específico, coisas que capacitam e fortalecem as mulheres na política. Entendi. Pagar o IPTU da sede é uma despesa genérica. Exato. É uma despesa para manter a máquina do partido funcionando como um todo, não para promover uma ação afirmativa específica. A distinção está na finalidade direta do gasto. E a comprovação desses gastos também deve ser mais rigorosa, imagino. Muito mais. O TSE exige uma comprovação robusta. É preciso uma nota fiscal idônea, com a descrição bem detalhada do serviço, que prove, sem deixar dúvida, a conexão daquela despesa com o objetivo da lei. É a prova da vinculação. E sobre aquele caso antigo que o partido citou na defesa, um de 2015? Assim, o tribunal considerou totalmente superado. Deixou claro que a jurisprudência evoluiu e se tornou mais estrita. O entendimento hoje é que despesas indiretas administrativas não se enquadram. Então todo aquele valor foi rejeitado. Todo ele. Estamos falando de R$ 129.329,35 em aluguéis, condomínio, energia, IPTU, até tarifas bancárias. Nada disso foi aceito. Então, Léo, com as duas defesas rejeitadas, a irregularidade de mais de R$ 222 mil foi confirmada. O que aconteceu? O partido foi obrigado a devolver esse valor para o Tesouro Nacional. Bom, Bia, pela lógica e pelas regras da época dos fatos, seria exatamente isso. A consequência padrão é a devolução integral ao Tesouro com multa. Mas Sinto que tem um mais vindo aí. tem o mais gigantesco. Entre 2020, o ano das contas, e 2025, o ano do julgamento, aconteceu uma mudança legislativa monumental. E qual foi? A promulgação da Emenda Constitucional número 117 em abril de 2022. Uma emenda constitucional, ou seja, uma mudança na própria Constituição. Exatamente. E isso tem um peso enorme. Uma EC pode reescrever as regras do jogo, inclusive para situações passadas que ainda não têm uma decisão final definitiva. E essa emenda basicamente anistiou essa questão. O artigo 2º dela foi, digamos, cirúrgico. Ele concedeu uma anistia específica para os partidos que não aplicaram corretamente esses recursos em exercícios financeiros anteriores. Desde que o processo não tivesse transitado em julgado, como se diz. Perfeitamente. Que era exatamente o caso desse partido. Então a dívida foi simplesmente perdoada. O partido não teve que fazer nada. Não é bem um perdão, e a diferença é importante. Foi uma mudança na sanção. O TSE continuou reconhecendo a irregularidade. O acórdão diz, sim, o partido errou. Mas, em vez de mandar o dinheiro de volta para o erário... Que seria a punição? Exato. Em vez da punição, a emenda impôs uma solução corretiva. E qual foi essa solução? O partido foi obrigado a aplicar o valor exato da irregularidade, os R$ 222.616,23,
na mesma finalidade. Programas para mulheres. Ou seja, o dinheiro não se perdeu. Ele foi redirecionado para cumprir, mesmo que com atraso, seu propósito original. Isso tem um caráter pedagógico muito forte, né? Totalmente. Em vez de só punir, a justiça eleitoral, por força da emenda, tá meio que dizendo: olha, você errou, agora vai ter que fazer o certo e a gente vai fiscalizar. Prioriza a correção da rota. É a leitura perfeita, Bia. O caráter pedagógico é a chave aqui. A decisão força o cumprimento do objetivo da lei e manda uma mensagem clara para os gestores. A regra existe para ser cumprida e uma falha do passado precisa ser corrigida no futuro. Reforça a importância do aprendizado contínuo para quem lida com esse dinheiro, que afinal é público. Sem dúvida. Não basta só conhecer a regra. É preciso entender o porquê dela e, principalmente, saber comprovar de forma transparente que ela foi aplicada corretamente. É um caso muito rico. Ele mostra essa tensão entre a letra da lei, as dificuldades do dia a dia da gestão e como a interpretação dos tribunais vai mudando. E ainda por cima uma intervenção do legislativo que muda o desfecho de tudo, focando na correção e não só na punição. Mostra bem essa dinâmica entre os poderes. Fica muito claro que a intenção não basta, a comprovação é tudo. E essa distinção entre o que é ação afirmativa e o que é só despesa operacional ficou ainda mais sólida com esse julgamento. Esse é o grande aprendizado técnico que fica, Bia. O foco é e vai continuar sendo na efetividade da política, não em financiar a estrutura do partido. Uma análise que nos leva de uma regra contábil bem rígida até uma solução mais pragmática imposta pela Constituição. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Qual seria? Quando uma regra se mostra tão difícil de ser cumprida, a ponto de precisar de uma anistia constitucional, será que o problema está só na gestão de quem aplica? Ou talvez a própria regra precise ser repensada para se conectar melhor com a realidade que ela quer transformar? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. É isso aí. Ficamos por aqui. O que vocês acharam do episódio de hoje? Fale conosco. Sua opinião é muito importante. Deixe seu comentário. Queremos sempre trazer um conteúdo que acrescente valor ao seu entendimento sobre esses assuntos. Continue com a gente e olhe, compartilhe essa ideia, hein? Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!